Suck the life right out of my veins when you spoke my name. Hello, hello, seus lindos! Eu de novo, a Anne, e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo, gente, esse vídeo já está começando bem diferentão. Mas como eu anunciei no último vídeo semana passada, eu ia começar esse quadro novo que é o Arquitetando, que eu falo um pouquinho mais sobre arquitetura. E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura do Egito. Bom, gente, como eu disse também no último vídeo, esse primeiro quadro, que se chama Arquitetando História, esse primeiro especial, vai contar com 10 videozinhos toda semana, né, falando um pouquinho sobre a história da arquitetura, por isso, Arquitetando História. Mas vamos lá, gente, então, falar um pouquinho sobre a arquitetura do Antigo Egito. Primeira coisa, gente, na hora que a gente vai analisar uma característica arquitetônica de uma grande civilização, ou por que iniciou, ou como surgiu, quais foram os motivos, por que a arquitetura é assim, suas características e tal, a gente tem que analisar todo o período sociopolítico e às vezes também sociopolítico e religioso daquela época. Então, antigamente, o Egito era uma civilização primordialmente agrônoma. O que isso significa? Que eles viviam da plantação. Toda a sua economia era baseada na plantação. Ele era localizado no norte da África, às margens do rio Nilo. Geralmente, as civilizações antigas, igual outras que a gente vai ver também, como a grega, as primeiras cidades da Mesopotâmia, se originaram, né, perto de rios, porque era melhor para a plantação. Então, né, o Estado egípcio ele teve o seu apogeu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. No início, antes disso, né, o Egito era dividido em dois reinos, que se chamavam o Alto Egito e o Baixo Egito. Talvez vocês já tenham ouvido um pouquinho dessa referência. Então, em 3100 a.C., o Egito foi unificado. Então começou o grande estado dos faraós, que foi quando o Egito começou a crescer arquitetonicamente, começou a se organizar, né, de forma como um todo. A religião deles era teocrático, como vocês podem ver aqui o que significa. É que o estado se submetia às normas religiosas, e o faraó era considerado um deus. A sociedade também se preocupava com a vida após a morte. Também era uma característica religiosa, porque eles acreditavam que a vida era uma passagem, e depois que eles passavam por essa prova, que é a vida, eles iriam para a vida eterna. Então, isso é muito presente nas características arquitetônicas do Egito. Aqui também a gente tem uma imagenzinha, né, das representações dos deuses egípcios, que eles tinham esses deuses, né, que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome de como que é, mas é que metade do corpo era humano e metade era animal. E isso também é muito característico e presente, né, na arquitetura egípcia. Por exemplo, a esfinge, que é muito parecida e que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Bom, então, o que significa então o item 2? Sentimento político arquitetônico. Depois que a gente analisa a história do povo, a gente consegue destacar e ligar o que isso tem a ver com as características. Por exemplo, item 1. O Egito era... as obras egípcias, elas tinham um sentido de eternidade. Pode ser ligada com esse sentido com a vida após a morte, porque várias coisas que eles faziam arquitetonicamente era se preocupando com isso. Eles tinham grandes dimensões para mostrar poder e riqueza, a supremacia do faraó. Quanto maior as construções que o faraó fazia, melhor era o reino, e a longevidade do Egito era marcada como um presságio, dependendo de como o faraó estava, a saúde do faraó. Então, assim, essas grandes dimensões venham para trazer isso. Eles também faziam a arquitetura de forma simples e aspecto maciço. Como assim? Eles priorizavam características geométricas. Por exemplo, quadrado ou a pirâmide, né, que é muito conhecida no Egito. Então, assim, sempre era isso. E aspectos maciços, porque tinha que remeter novamente, né, aquele sentido de eternidade.
Então, o que acontece? As grandes pedras que eles usavam, todos os materiais de construção, eram bem ligados, né? Eram bem maciços para resistirem através do tempo. E é uma coisa que realmente aconteceu, porque a gente tem aí construções egípcias que datam de 5.000 anos que estão em pé até hoje. E finalmente, então, chegamos no ponto principal do vídeo, que são os principais monumentos arquitetônicos. Então, caracterizado pelo seu governo e preocupação com a vida após a morte, a arquitetura do Antigo Egito é marcada pela presença de grandes templos, diversos tipos de câmaras mortuárias, desde hipogeus, mastabas e até as conhecidas pirâmides. Como eu estava dizendo um pouquinho aí para trás do vídeo, essa ligação de sentimento após a morte. Então eles construíam uma cidade mortuária onde que as pessoas eram enterradas e onde que elas viveriam após a morte. Então as cidades mortuárias, que são os hipogeus e tudo mais, eles literalmente eram uma cidade, tinha tudo que tinha dentro de uma cidade, porém era uma cidade para enterrar os mortos e onde os mortos viveriam após a morte. Então o primeirozinho aqui, que é uma das coisas que era muito marcada, já que o Estado era teocrático, eles construíram muitos templos, que são estruturas dedicadas ao culto religioso, e eles também acreditavam que era o lugar de Deus na Terra. A gente pode ver aqui assim na imagem também um exemplo, né, do templo de Filas, que fica na cidade de Assuã, no Egito. Aí a gente pode ver também as características, né, gente, que são as estruturas maciças, as estruturas com formas geométricas simples, a representação dos deuses aí, que eles entalhavam muito, as colunatas, que são características da arquitetura egípcia, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas depois. Enfim. Passando um pouco, a gente tem os hipogeus, que eram as cidades mortuárias. Os hipogeus eram estruturas destinadas às pessoas pobres, ou seja, às pessoas comuns do Egito. Mas, gente, vamos salientar pobre, porque, por exemplo, deviam ser cidadãos egípcios para serem enterrados nos hipogeus. Por exemplo, escravos não entravam aqui, entendeu? Que não faziam parte da sociedade egípcia, por assim dizer. Então, como a gente pode ver, esse é um hipogeu egípcio. Se eu não me engano, ele está localizado no Vale dos Reis, ou próximo ao Vale dos Reis, né? E é onde que as pessoas eram enterradas. E geralmente eles eram subterrâneos, escavados na pedra. E a gente pode ver também aí, né, a presença de novo marcante das arquiteturas, das características arquitetônicas, que são as colunatas, as formas simples. Então, assim, a arquitetura egípcia, ela não tem muita surpresa e facilmente a gente detecta como que elas funcionam. As mastabas, que também não eram cidades mortuárias, mas eram túmulos, eram usados geralmente para nobres. Eles, antes de conseguirem, vocês podem notar que eles já têm, a mastaba ela já tem uma superfície meio que piramidal. O Egito demorou muitos anos para aperfeiçoar a técnica de construir pirâmides. E antes disso, inclusive, tem alguns faraós do início do Egito que também eram enterrados em mastabas. Mas eles acreditavam muito, né, na presença da pirâmide, por causa da sua orientação com o sol, por causa de vários outros cultos religiosos. Então, novamente, a gente vê a religião egípcia contribuindo um pouquinho, né, na sua cultura. E por último, as conhecidas pirâmides, que são as estruturas usadas, né, como as casas eternas do faraó. Então, no Egito tem diversas pirâmides, umas são escalonadas, outras são assim, como as grandes pirâmides da necrópole de Gizé, que a gente acha que as pirâmides de Gizé são as 3 grandes, né, mas na verdade a grande pirâmide de Gizé é somente essa do meio, que é a grande pirâmide do faraó Kelps. As do lado são as do faraó Khefren e Miquelinos, e elas são o marco da arquitetura, e tanto é que ficaram por muitos anos, né, como uma das 7 maravilhas do mundo, e é a única das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que resiste ao tempo até hoje. Então, entrando um pouquinho, né, nas características marcantes da arquitetura, eles eram marcados muito pelas suas colunatas, já que os seus prédios tinham geralmente grandes vãos, eles eram marcados por grandes colunas de sustentação.
Porém, como na arquitetura clássica, que a gente vai ver em outro vídeo, existiram vários tempos de colunas, que eram tipo civilizações assim que iam mudando, né, decorrer do passar dos anos. O primeiro grande grupo de de colunas são essas, a primeira imagem, em formato de papiro, ou a flor de papiro, e eram conhecidas como colunatas papiroforme. Depois eles foram migrando e começaram a usar mais das colunatas imitando a flor de palmeira, que são conhecidas como colunatas palmiforme. E por último, né, que são as últimas e tipo datadas já lá da época ptolomeica, da época de Cleópatra, chegaram o terceiro grande grupo de colunatas, né, que era as colunatas com o formato da flor de lótus em seus capitéis, gente. Lembrando que tudo isso só muda nos capitéis. E esse último grupo, né, é o grupo do lotiforme. Entrando um pouquinho nos materiais de construção usados na época, os principais, né, para as construções mais pobres, eram tijolos de adobe. Para quem não sabe como que é fabricado o adobe, são tijolos feitos com terra crua, água, palha e fibras naturais. E as maiorias das construções era feito com eles. E os grandes templos, as grandes pirâmides, as coisas assim mais nobres eram feitas com grandes blocos de pedra. E eram enormes blocos de pedra mesmo, porque a gente vê mesmo cotidianamente nos filmes que é uma representação real. Vários e vários escravos carregando aqueles blocos imensos de pedra que eram usados para fazer as construções dos grandes templos, das grandes pirâmides, das mastabas mais nobres, por assim dizer. E os maiores ornamentos do Egito, né? Então, como que eles usavam para decoração? Temos as estátuas, né? Como que muitas vezes dos deuses, ou muitas vezes também da esfinge, que era um leão, né? Com forma humana, que era usado para guardar os túmulos dos faraós. A esfinge tem esse papel como guardiã. Então a gente vê novamente, como todos os outros processos, a gente vê como que a religião egípcia contribuía muito para suas características arquitetônicas. Temos o obelisco, que cantava a história dos faraós, contava a história dos deuses, que também era muito marcante, né, na cidade. Igual a gente pode ver esse obelisco que ficava no templo de Amenhotep, na cidade de Karnak. E também eles usavam muitas pinturas, como nós conhecemos, né, em hieroglifos, que são esses símbolos, também contando muitas vezes as vitórias dos faraós e as histórias dos deuses. Como, por exemplo, esse na foto, que conta a história de Nefertari. E é isso, galera. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem o seu joinha. E a próximo vídeo a gente já vai falar um pouquinho então sobre a arquitetura clássica na semana que vem. E espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse novo quadro e tenha clareado um pouquinho a ideia de onde e como e quais são as características da arquitetura durante o Egito. Aquele beijo, galerinha.